Existe algo na Bíblia que a maioria das pessoas lê, mas quase ninguém percebe. Não é apenas fé. Não é apenas religião. É um código mental. Um conjunto de instruções sobre como usar a mente para criar realidade. E quando você entende isso, você percebe que não estava esperando um milagre. Você estava sendo treinado para se tornar o canal dele. Porque a maior mudança que Deus faz não é fora, é dentro. E hoje você vai descobrir por que algumas pessoas vivem presas aos mesmos ciclos, enquanto outras parecem abrir caminhos invisíveis. A diferença não está nas circunstâncias, está na mente. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar o pensamento que criou essa vida. Querem novos resultados com velhas crenças. Querem paz, com uma mente em guerra. Querem prosperidade enquanto pensam em escassez. Mas existe um princípio espiritual profundo. Transformação é renovação mental. Isso significa que a realidade que você vive hoje é consequência direta da forma como você pensa repetidamente. Pensamento vira crença. Crença vira decisão. Decisão vira destino. Essa é a mecânica invisível da vida. Nada aparece fora antes de existir dentro. O problema é que muitas pessoas vivem reagindo ao que veem, em vez de treinar o que pensam. Mas quando você começa a renovar a mente, algo silencioso acontece. Você para de viver no automático. Você começa a viver com intenção. E esse é o primeiro despertar. Existe um princípio simples e poderoso. Você se torna aquilo que acredita sobre si. Se você acredita que é limitado, suas decisões serão pequenas. Se acredita que é incapaz, suas ações confirmam isso. Mas quando você muda a identidade mental, a realidade começa a acompanhar. Porque a mente funciona como um filtro. Ela não mostra o mundo como ele é. Ela mostra o mundo como você acredita que ele é. Por isso duas pessoas vivem a mesma situação e saem com resultados completamente diferentes. Uma vê obstáculo, outra vê direção. A diferença não é sorte, é mentalidade. A fé, nesse contexto, não é apenas acreditar em Deus. É acreditar na possibilidade que Deus colocou dentro de você. E quando essa crença se fortalece, você começa a agir diferente. E a ação repetida muda destino. A maior guerra da sua vida não é externa, é mental. Não são as circunstâncias que te param primeiro, são os pensamentos sobre elas. Dúvida, medo, comparação, sensação de insuficiência. Tudo começa como pensamento. E aqui está algo que muda tudo quando você entende. Nem todo pensamento é verdade. E nem todo pensamento é seu. Pensamentos são sugestões. Quando você aceita sem questionar, eles viram identidade. É assim que ciclos se repetem. Mas quando você aprende a observar a mente, você recupera o poder de escolha. Você passa a decidir o que permanece. E isso muda tudo. Porque mente disciplinada cria vida estável. Mente caótica cria realidade instável. Prosperidade não começa no dinheiro. Começa na direção mental. Pessoas que constroem uma vida próspera pensam de forma consistente. Elas não oscilam entre fé e medo o tempo todo. Elas treinam foco. Isso não significa ignorar problemas. Significa não permitir que o problema defina a identidade. Quando você medita, reflete e repete verdades, você reprograma o cérebro. O que era esforço, vira padrão. O que era dúvida, vira clareza. Constância mental cria resultados inevitáveis. O mundo responde ao que é repetido, não ao que é desejado ocasionalmente. Por isso, intenção sem disciplina não transforma. Mas disciplina mental transforma a identidade. Existe uma escolha silenciosa acontecendo dentro de você o tempo todo: medo ou fé. Os dois usam o mesmo mecanismo: imaginação. O medo imagina o pior e age como se fosse inevitável. A fé imagina o possível e age como se fosse acessível. Os dois criam comportamento. Os dois criam realidade. Coragem não é ausência de medo. É decisão apesar dele. Quando você entende isso, você para de esperar sentir confiança para agir. Você age.
E a confiança nasce depois. Pessoas que avançam não são as que não têm medo, são as que não deixam o medo comandar. Fé não é emoção momentânea, é um estado mental repetido. É pensar como se o caminho estivesse sendo aberto, mesmo quando ainda não aparece. Isso muda a percepção. Você começa a perceber oportunidades onde antes via bloqueios, conexões onde antes via coincidência, direção onde antes via confusão. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque sua mente mudou o foco. A fé reorganiza a atenção, e a atenção direciona a energia. Quando você sustenta essa frequência, decisões se alinham, comportamentos mudam e resultados começam a surgir. Não é magia, é coerência interna. Todo pensamento que você não questiona te molda. Pensamentos repetidos criam identidade automática. Por isso, disciplina mental é prática espiritual. Você aprende a substituir narrativas. Em vez de não consigo, estou aprendendo. Em vez de não é para mim, estou construindo. Em vez de é impossível, ainda não sei como. Pequenas mudanças linguísticas mudam percepção. Percepção muda ação. Ação muda destino. A mente não precisa de perfeição. Precisa de direção. Existe um estado onde você para de reagir impulsivamente e começa a agir com consciência. Calma no caos. Clareza na dúvida. Confiança no processo. Esse é o nível mental que transforma vidas. Não é ausência de problemas, é presença de propósito. Quando você acessa esse estado, você para de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Você entende que pensamentos são sementes e começa a plantar intencionalmente. Algumas sementes são invisíveis no início, mas continuam crescendo. É assim que destinos são construídos. Talvez você tenha passado anos esperando uma mudança externa. Um sinal. Uma oportunidade. Um momento perfeito. Mas a verdade é que a mudança começa quando a mente muda. O novo não nasce fora primeiro. Nasce na forma como você se enxerga. Quando você decide pensar diferente, você interrompe ciclos antigos. E isso abre caminhos invisíveis. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou alinhado. O milagre não é algo que acontece para você. É algo que começa dentro de você e depois aparece fora. Cada pensamento é uma semente. Cada repetição é água. Cada emoção é fertilizante. E, inevitavelmente, aquilo que você cultiva cresce. Se você cultiva medo, cresce limitação. Se você cultiva fé, cresce possibilidade. Se você cultiva gratidão, cresce abundância. A sua mente é o solo mais poderoso que existe, e cuidar dela é um ato espiritual. Não significa negar a dor, significa não permitir que a dor seja a única narrativa. Não significa ignorar dificuldades, significa escolher quem você se torna diante delas. Porque a vida sempre segue a voz que você mais escuta. Se a voz dominante é dúvida, você hesita. Se é medo, você recua. Se é fé, você avança. O que você repete internamente se torna o clima da sua vida. E quando esse clima muda, tudo começa a responder. Talvez o que você precise não seja de mais esforço, mas de mais consciência. Talvez não seja de mais pressa, mas de mais direção. Talvez não seja de esperar o momento certo, mas de se tornar a pessoa que cria esse momento. A transformação real é silenciosa. Ela começa em pensamentos que ninguém vê, em decisões internas que ninguém percebe, em pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas mudam trajetória. E um dia você olha para trás e percebe, a vida mudou. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você mudou a forma de pensar. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu escolho renovar minha mente. Escreve com intenção. Escreve como uma decisão. Porque quando você declara, você direciona a atenção. E aquilo que recebe atenção, cresce. Se inscreve no canal para continuar aprendendo como usar espiritualidade, mente e propósito para transformar sua realidade. Aqui, a mudança não é motivação passageira.
é construção de consciência. E lembra disso, o novo começa no invisível. O invisível começa na mente, e a mente você pode treinar. A partir de hoje, observe o que você repete dentro de você, porque essa voz está criando sua vida.